E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com, aquele site onde toda semana você encontra programas que falam de Bíblia e teologia. Pessoal, hoje quero falar com vocês sobre solidão e solitude. Você sabe a diferença? Fica comigo. Gente, são duas palavras muito parecidas, inclusive vêm da mesma raiz, solidão e solitude. Acontece que solidão é estar só, é quando você não tem opção, você de alguma maneira está só, não porque você optou por estar sozinho. E a solidão é uma coisa ruim nesse aspecto. Já a solitude é optar por estar só. Ou seja, solitude é querer estar só, com um objetivo bem determinado. Geralmente quando as pessoas não cristãs, olha aí, ó, inclusive esse barulhinho aqui do celular tem muito a ver com o nosso tema, vou silenciá-lo aqui, silêncio total, ok? Concluído, beleza. Até perdi o fio da meada por causa desse barulho externo que atrapalhou a minha linha de raciocínio, mas lembrei aqui. Quando geralmente se fala em solitude por aí, fala-se de um encontro consigo mesmo. Eu devo ter esses momentos de solidão, né? Ou seja, onde eu organizei esse momento para que eu tenha um encontro comigo mesmo. Então se fala da solitude nessa perspectiva. Nós como cristãos devemos falar da solitude numa outra perspectiva. Afinal, nos encontrar com a gente mesmo talvez não seja uma coisa muito boa. Nós temos que nos encontrar com aquele que nos criou. Gente, a solitude e a solidão, lembrando que quando eu falar solidão aqui, eu estou falando da solidão no aspecto positivo, tá? Ou seja, o buscar o momento solitário, o buscar estar só com um propósito muito claro e definido. Então, a solitude é uma coisa muito importante. Gente, olha o mundo que a gente vive hoje. Você está falando ou você está pensando, tem notificação de celular, barulhos, buzinas, a gente acorda pela manhã, a gente já acorda, algumas pessoas põem música como despertador, outras põem o próprio barulho do despertador do celular, a gente já liga a televisão e é o jornal, a gente abre o jornal impresso, a gente abre a revista. Já parou para pensar? Aliás, a gente não para pensar, porque a gente está muito ocupado fazendo 1001 coisas, agenda, e são aplicativos, outro aplicativo, rede social, e agenda, e notificações. A gente pira. O mundo moderno, gente, com o tanto de gadgets que a gente tem, sabe, aplicativos e notificações e redes sociais, a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue se desligar. Inclusive, se desligar é sinônimo de fracasso na cabeça de algum. Parar, onde já se viu, aqui é produtividade. Inclusive, isso vem para a igreja. Nosso descanso não é aqui, irmãos. Nós estamos aqui para trabalhar. Acontece que a gente tem visto muitos pastores, né, se suicidando porque não dão conta, né, do trabalho. O trabalho fica pesado demais. Então, você já não trabalha para Jesus, ou melhor, você não trabalha com Jesus, você trabalha para Jesus, né? Como se Jesus fosse um patrão que exigisse. Não, o Jesus da Bíblia é aquele que respeita o Shabá, é aquele que respeita o dia da pausa, o dia de se parar. Inclusive, recentemente, Augusto Nicodemos, em sua rede social, falou que aprendeu a parar da pior maneira possível, ou seja, a saúde quase indo pro ralo. E muita gente só para mesmo quando tem uma síndrome de burnout, ou seja, você queima, você tá sendo queimado, aí você desliga. Entende? É tanta pressão, é tanto fogo vindo de fora que você implode, que você apaga. Então tem gente que bate o carro, tem gente que simplesmente e aí volta depois só com medicação. Entende? Então assim, uma hora ou outra seu corpo vai parar, maluco. Você precisa parar. Nós precisamos da solitude. Nós precisamos, sabe, sair deste momento, dessa vida agitada. Não importa se o mundo diz que é fracasso, se você precisa manter a agenda, não. Você precisa colocar na sua agenda um lugar solitário. Você precisa colocar na agenda um momento só teu e Deus. Inclusive o próprio Jesus, gente. Tem alguém mais ocupado que Jesus? Não, não tem. O Evangelho de Lucas tem pelo menos ali uns 3 momentos onde Jesus se retira para o lugar silencioso. O primeiro que quero ler com vocês
é Lucas 4:42. Olha só o que diz o texto. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário e as multidões o procuravam, ou seja, Jesus estava atendendo às demandas, mas tinha uma hora que ele dava uma parada e procurava um lugar solitário. Algumas traduções colocam deserto, não, mas é lugar solitário. Depois lá em Lucas 5:16, mas Jesus retirou-se para um lugar solitário e orava. E logo em seguida, no capítulo 6, no versículo 12, naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E aí a gente vai ter nos evangelhos essa prática de Jesus de procurar o lugar silencioso. Quando escreve o capítulo 6, Mateus coloca ali como orientação de Jesus nós procurarmos o quarto, ou seja, ali no caso o texto diz que é a dispensa, né? Porque a dispensa era o único lugar da casa que tinha a chave. Vai para a dispensa, vai lá, um lugar onde ninguém possa te incomodar, tranca esse lugar porque agora é o momento seu e Deus. Nós precisamos ter este momento de solitude, porque sabe o que é o contrário da solitude? É a inquietude. E vocês acham, aqui estou especulando, tá? Eu imagino que Jesus ficava inquieto. Jesus, enquanto homem, enquanto alguém que estava aqui também fazendo o serviço de Deus, sendo sufocado pela multidão, eu imagino Jesus inquieto com algumas questões, sabe? Na sua humanidade, nessa pressão que ele sofria enquanto homem, ele devia ficar inquieto com tantas demandas. E eu imagino que é por isso que ele saía para orar. Procurava um lugar silencioso para orar. Nós precisamos descobrir o nosso lugar silencioso. O nosso lugar silencioso pode ser a praça da cidade. Nosso lugar silencioso pode ser, sabe, um caminhar no bosque. Você precisa achar o seu lugar silencioso. Imagina só, a gente é tão acostumado a estar estimulando o nosso cérebro e coração a todo momento, que a gente fala assim, ó, eu vou dar uma relaxada agora. E como é que é a nossa relaxada? A gente liga Netflix. Eu vou dar uma relaxada agora. Aí a gente liga músicas no YouTube. Meu irmão, isso não é relaxar. A gente tem que parar de estimular o nosso cérebro, a gente tem que realmente parar, aquietar-se. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se, aprendamos o silêncio, aprendamos a solitude, aprendamos a sair, sabe? E ter um momento da bolha mesmo, sabe? Ter um momento de... Entende, gente? Temos que aprender a solitude, temos que aprender a botar isso aqui no modo avião. Sabe, eu ouço gente falar, 3 horas da manhã o cara tá mandando mensagem no WhatsApp. Meu irmão, eu não tô preocupado com o cara que tá mandando mensagem 3 horas da manhã. Às vezes ele pode ter um costume meio noturno. Eu já mandei mensagem 3 horas da manhã, que às vezes eu dou umas varadas da noite aí quando eu tô atarefado com algumas coisas. E às vezes eu mando pra não esquecer. Meu irmão, se tu tá recebendo, nunca ninguém reclamou dos meus amigos, né? Agora, eu já vi gente reclamando. Se tu tá reclamando que tá sendo notificado 3 horas da manhã, a minha pergunta pra ti é, o que você tá fazendo com o Wi-Fi do teu celular ligado, criatura? O que tu tá fazendo com o teu celular recebendo notificação, apto a receber notificação de madrugada? Irmão, tá errado. Tá errado. Isso aqui, temos que aprender a botar no modo avião ou deixar no modo silencioso e talvez só prioridade receba uma coisa da família. A gente tem que aprender a dar uma desligada. O meu celular é assim, eu ponho ele no modo silencioso, só recebe ligação de familiar, né? Caso tenha algum problema, eu vou ser notificado por essa ligação. Agora, outra coisa, o Wi-Fi desligado, irmão. Wi-Fi desligado. Não, tem que aprender a desligar. A gente tem que aprender a buscar a solidão em oração. Porque senão a gente vai viver inquieto. Por que te abates, ó minha alma? Né? Por que você anda tão inquieto? Porque você não... A sua inquietude é falta de solitude. Søren Kierkegaard disse que se ele fosse médico, ele receitaria silêncio. O problema dos homens é que eles não buscam silêncio. Porque só no silêncio a gente pode encontrar a palavra de Deus. É no silêncio que a gente ouve quem realmente importa. A gente é tão cercado de estímulos. E, gente, vou dizer para vocês, quantas abas do seu computador tá aberta aí enquanto você vê esse vídeo? Aliás, você tá me vendo ou você tá só me ouvindo? A gente, inclusive, até estímulos religiosos. E a gente sempre tá ouvindo uma pregação, sempre tá ouvindo um podcast, o que é muito bom, mas a gente não sabe parar. Às vezes a gente precisa do silêncio para ouvir a voz do pastor. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, mas a gente precisa silêncio para ouvir essa voz. A gente precisa dessa quietude, a gente precisa desse orar no Espírito. A gente precisa orar. Alguém já disse, eu li num artigo que eu vou indicar para vocês aqui, que acima de tudo,
Ame o silêncio, pois ele produzirá o fruto que língua nenhuma pode ensinar. Ame o silêncio. E para encerrar, a gente coloca na tela aí para vocês uma citação de Dietrich Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão, muito legal. E essa citação, assim como essa frase que eu acabei de citar para vocês, estão no artigo do professor Egon, que escreveu na Rua Azusa. O link para o artigo estará aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Olha só o que Bonhoeffer disse. Põe na tela aí, Léo. Sozinho podemos ficar somente se estivermos na comunhão. Só na comunhão aprendemos a estar sozinhos no sentido correto. E somente na solidão aprendemos a viver de modo correto na comunhão. Uma coisa não precede a outra. Ambas começam ao mesmo tempo, a saber, com o chamamento de Jesus Cristo. Quem não suporta a solidão, que tome cuidado da comunhão. Quem não se encontra na comunhão, que tome cuidado da solidão. Gente, pausa, volta ali, volta o texto. Pausa e leia você agora, meditando nisso daí. Porque eu falei no vídeo da semana passada, a gente não tem só o encontro místico e queremos ficar lá nos braços do Pai. Não, a gente desce o monte, a gente desce para a vida urbana, a gente desce para ter uma religião profética. Mas de vez em quando a gente precisa subir o monte, a gente precisa procurar o quê? Os lugares solitários para orar e buscar ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus consiga colocar no seu e no meu coração um lugar solitário, a necessidade de buscarmos esse lugar solitário para estarmos em comunhão e nesse silêncio ouvir a voz que realmente importa. Deus abençoe a todos nós. Se você gostou desse vídeo, viu até aqui, dê aquele joinha maroto e tal, né? Inscreva-se no canal porque toda semana tem vídeo aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo, se Ele quiser e assim permitir. Valeu, galera.